Estamos de volta. Tudo bem com vocês? Estamos de volta porque passamos ontem aqui e aí a gente está com essa série de live. Seja bem-vindo para mais uma interação aqui conosco. Hoje já estamos na quinta-feira, dia 8 de agosto e passando aqui mais uma live daquelas surpresa, né? Aleatória. Dessa feita, a gente vai para o nosso devocional, né? O nosso devocional hoje eu vou pegar aqui, já está aqui na minha mão. A gente vai estar fazendo alguns comentários de Provérbios 8, tá bom? Provérbios 8. Seja bem-vindo. Uma ótima quinta-feira para você. E vai compartilhando aí para mais pessoas aí também que vai chegando na nossa live. Eu convido a você a mandar aí para mais algumas pessoas. Essa série aqui é de devocional, tá bom? Hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês Provérbios 8, a primazia absoluta da sabedoria. A primazia absoluta da sabedoria e passar para vocês o conceito de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não é uma virtude. A sabedoria é o próprio Senhor. Inclusive, é o tema do livro de Provérbios. O tema do livro de Provérbios é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria não é uma virtude. Alguém afirma, né? Tem pessoas que afirmam dizendo o seguinte, aquela pessoa é sábia, aquele homem é sábio, aquela mulher é sábia. Na verdade, é um adjetivo, mas a sabedoria não é um adjetivo. A sabedoria, ela é a própria divindade, é o próprio Senhor. O tema do livro de Provérbios é sabedoria. Quem escreveu o livro de Provérbios foi o homem mais sábio que já existiu, que foi o rei Salomão. Ele escreve Provérbios e outros livros bíblicos, né? Ele escreve mais de 3.000 provérbios, como o próprio provérbio diz, 3.005, né? 3.005. Então, a primazia absoluta da sabedoria, a primazia absoluta da sabedoria. Ele começa dizendo o seguinte, a sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Na verdade, ele coloca aqui a sabedoria, utilizando evidentemente como uma figura de linguagem e dando atribuição à sabedoria como se fosse uma pessoa. Na verdade, é uma pessoa divina, que é o próprio Senhor. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. Então você pode perceber que ele vai atribuindo à sabedoria uma habilidade humana, atributos humanos. Por quê? A sabedoria ela é o Senhor, não, é uma pessoa e não um atributo. Versículo 4. A todos vós, ó homens, eu suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendeis a sabedoria. Você vai perceber que nos provérbios sempre vai ter duas partes, né? Por quê? Provérbios é um livro poético. Um livro poético adotada pelo povo judeu e são provérbios, é um livro poético, então ele vai ter muitas figuras de linguagens e dividida em partes, às vezes uma, às vezes duas ou até três. Aí diz no versículo 5, entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendeis a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes.
meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A sabedoria, ou a pessoa sábia, vai falar de coisas práticas e também vai falar, os meus lábios falarão de assuntos justos. Justo está falando de quê? De justiça. Os lábios do sábio falam coisas justas, fala coisas de justiça. A justiça é um atributo divino e ele ama a justiça. Inclusive, no Sermão do Monte, o próprio Senhor ele diz lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. E nós estamos vivendo dias de que nós realmente precisamos de justiça. Então, só o próprio juiz justo, que é o Senhor, para fazer o quê? Justiça. Os lábios do sábio, eles falam justiça e práticos, coisas práticas, coisas reais. Ele prossegue dizendo o seguinte: a minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Então, a verdade, ela precisa ser também praticada. A verdade também não é um atributo em si quando aplica na palavra. A verdade é o próprio Senhor. Inclusive, ele mesmo diz, 14:6 do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém, há um certo tempo atrás, estava na sala de aula e um professor de filosofia disse que não existe uma verdade. Não existe uma verdade absoluta. Toda verdade, ela é relativa. Agora, imagine, 2000 anos atrás, o próprio Senhor, ele se levantando dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Senhor, ele se declarando isso. Então, você não vai ver nenhum líder, nenhum político, você não vai ver nenhum filósofo, nenhum escritor, nenhum sábio, nenhum guru se levantando e se colocando como a verdade. Mas Jesus, ele se levantou, ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade é o próprio Senhor, assim como a sabedoria é o próprio Senhor, é o próprio Senhor, a própria divindade. Não é meramente, como a gente entende, um adjetivo, mas a própria divindade. O verso 7 ele diz o seguinte: a minha boca proclamará a verdade, porquanto os meus lábios abominam a malignidade. Então a gente precisa pegar a verdade. A gente precisa falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, há mais de 2000 anos atrás, o próprio Senhor, ele vai dizer que era verdade. Mas lá, 7000 anos atrás, aqui no Provérbios, você vê Salomão, ele falando sobre o quê? A verdade, que os lábios, eles vai falar a verdade. E abomina a malignidade, a maldade. Malignidade é uma pessoa má, que deseja má, que quer mal a outras pessoas. Todas as minhas palavras, elas são justas. Nenhuma delas é adulteradas ou perversa. Novamente, o provérbio, ele remete à justiça, a ser justo, a de praticar a justiça. E remetendo àquilo que eu disse no Sermão do Monte, o próprio Jesus, ele dizendo que, ele falando sobre a questão da justiça. Bem-aventurado daqueles que têm sede de justiça. Você tem sede de justiça? Coloca aí nos comentários. Eu tenho sede de justiça. Eu tenho sede de justiça. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Para os que possuem discernimento, entendimento. Discernimento é você ter uma mentalidade de entendimento aquilo que a situação que no contexto que você está vivendo. Então, isso que é discernimento, é você discernir, ter uma plena consciência.
o pleno entendimento dessas coisas. Então, para que possuem discernimento, são ensinos claros e verdades retas para os que alcançam o conhecimento. Prosseguindo aqui, recebei o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro. Então, o conhecimento, ele não pode calcular o valor do conhecimento. O conhecimento vale mais do que o ouro. O conhecimento, ele vale mais do que a prata, do que qualquer recurso. Todos os dias você precisa aprender coisas novas. Todos os dias você precisa viver experiências novas, que é o conhecimento. Experiências são conhecimentos. Então o conhecimento, ele vale mais do que o ouro, do que a prata. Por exemplo, se existe um milionário e ele, com todo o seu conhecimento, sua habilidade, ele conseguiu, né? Ele saiu, por exemplo, da pobreza, e aí ele chega a um patamar, ao seu primeiro milhão, um milionário. Você pode tirar tudo o que ele conseguiu, você pode tirar tudo de bens, de valores, dinheiro, mas se você não tirar o conhecimento dele, novamente ele vai se tornar um milionário. Por quê? O conhecimento é algo que ninguém pode tirar. São as suas experiências, suas habilidades, as suas competências inatas. Então, o conhecimento, ele vale mais do que o ouro, como diz aqui a palavra. Então, invista em conhecimento, invista em aprendizado, em experiência, invista em conhecer coisas novas todos os dias, porque o conhecimento vale mais do que o ouro. O conhecimento vale mais do que a prata. O conhecimento vale mais do que qualquer coisa que você possa adquirir, como bens, imóveis ou móveis. O conhecimento vale. Inclusive, o texto diz o seguinte, no versículo 10, recebei o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento antes do que o ouro puro. Então, essa é a máxima que tem lá no Antigo Testamento, inclusive para Salomão, que é o homem mais rico que já houve, o homem mais sábio, e ele investiu muito em conhecimento, ele dominava todo o conhecimento de todas as áreas, de todas as artes, ele entendia na área da botânica, na área da música, da administração, da poesia, do relacionamento. Salomão, ele dominava todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do entendimento. Por isso que ele até hoje, depois de 7 ou 8 mil anos, ele é o homem mais sábio que já pisou aqui na terra. Recebei o meu ensino, que é a instrução, e não a prata. Preferi conhecimento antes do ouro puro. Então, invista em conhecimento, invista em habilidade, invista em ter novas experiências. Você tendo novas experiências, você terá novos conhecimentos e você vai aumentar suas habilidades, que são, né, a parábola do talento, são habilidades. A parábola do talento que o próprio Jesus ele contou. A um ele entregou 5, a outra entregou 2, a outra entregou 1. Quem recebeu 5, ele foi lá e ganhou mais 5. Talentos são habilidades. Habilidades. A quem recebeu 1, ele foi lá e conseguiu prestar conta de 5. Quem recebeu 1, enterrou o seu talento. Então, na hora da prestação de contas, aí o Senhor chama aquele que enterrou e deu ali um duro sermão, chamando de servo mau e infiel. Então, a habilidade que você tem, você precisa adquirir conhecimento para você estar adquirindo mais habilidades. Talentos são habilidades. Talentos são habilidades. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias. E de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Olha que verdades aqui no versículo 10 do Provérbios 8. Porquanto melhor é a sabedoria
do que as finas joias. E de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. A ela quem? A sabedoria. A sabedoria. Então, eu sou a personificação da sabedoria, né? Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Então, é como se a sabedoria fosse uma pessoa comum. Na verdade, voltando aqui, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Aí, no versículo 13, está o texto áureo de todo o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Está o texto áureo. Que é o quê? O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, o temor do Senhor, ela consiste em odiar, primeiro, o mal. Então, uma pessoa que tem o temor do Senhor, claro, evidente, vai odiar o mal. Não será uma pessoa maldosa, maligna, será uma pessoa bondosa. Então, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho e, além de rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Então, ao Senhor pertence o conhecimento e o poder. Então, quando você conecta com o Senhor, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso à sabedoria, porque a sabedoria é próprio do Senhor, é o próprio Senhor. Então, meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e também o poder. O poder de todas as coisas, ele governa, ele tem um domínio de todas as coisas. Inclusive, na oração do Pai Nosso, termina falando sobre o poder, porque teu é o poder, a glória para todos sempre. Amém. Teu é o poder, tua é a glória. Então, a ele pertence todas as coisas. A ele pertence o poder, a ele pertence a glória. Então, a ele pertence o domínio. Nós estamos falando sobre sabedoria e eu me lembro lá em Tiago, né? Já no Novo Testamento, Tiago ele diz o seguinte: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele concede e não lança em rosto. Alguém pode clamar dizendo o seguinte: eu queria ser sábio, eu preciso de sabedoria. É só clamar ao Senhor que ele vai conceder sabedoria. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Então, Salomão foi o rei mais poderoso, o homem mais rico que teve. Ele governou por 40 anos Israel, e por esse período de 40 anos Israel nunca houve um dia de guerra, e era impossível. Há milhares de anos um rei governar num período de 40 anos e não guerrear, porque a guerra fazia parte já no plano de governo real para se manter-se no poder. Como seu pai Davi foi um homem de guerra desde o início do seu reinado até o final do seu reinado contra os seus inimigos. Para demonstrar poder, o rei tinha que sair para a guerra. Só que Salomão ele governou durante 40 anos sobre Israel sem ter um dia de guerra. Por quê? Governou com sabedoria. E ele tinha o quê? 40 conselheiros que o aconselhavam. 40 conselheiros durante todo o seu reino, o período de todo o seu reino, na extensão do seu reino. 40 conselheiros. Por quê? Versículo 14. Meu é o conselho sábio. Então, o conselho ele faz parte, né, da estrutura para governar bem. Ter conselheiros. Conselheiros sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Prosseguindo aqui, para a gente avançar.
Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Então, essa é uma máxima em toda a palavra, no Antigo e também no Novo Testamento. É o Senhor que estabelece governantes. É o Senhor que governa, que estabelece reis. Para quê? Para que execute a sua vontade. Para que execute os seus propósitos. Como Paulo escreve no Novo Testamento, que as autoridades elas são constituídas por Deus. Elas são o quê? Ministros de Deus. Elas são constituídos de Deus. Alguém pode até pensar e questionar assim, mas existem autoridades que são ditadoras, são autoridades que vão de encontro aos princípios do reino, mas elas são estabelecidas por Deus para cumprir um certo propósito. Que a nossa mente ela é ilimitada para entender, para compreender por que existem reinos maldosos, existem governos maldosos que vão de encontro aos princípios do reino. É porque Deus ele tem os seus propósitos que a gente não entende, não compreendemos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar, porque todos os reinos, todos os governantes, eles são estabelecidos por Deus. São estabelecidos por Deus. Como está fundamentado aqui. Por meu intermédio, os reis governam. Por meu intermédio, os reis governam. E as autoridades exercem justiça. São estabelecidos pelo Senhor. É Ele que permite e é Ele que também que tira. É Ele que acende, é Ele que também que remove. Porque Ele tem o poder de todas as coisas. Talvez a gente quer, por exemplo, um governante. A gente quer seja um presidente, um governador, um prefeito, um vereador. A gente quer. E aí, às vezes, não acontece, não chega lá. Por quê? A gente fica questionando por quê? Por quê? Porque Deus ele tem os seus métodos e a gente não compreende, a gente não entende. Porque Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aí a gente fica com esses questionamentos. Mas todos os reinos são governados, são colocados, todas as autoridades, por Deus. Versículo 16. Da mesma forma, mediante meu poder, governa os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontrará. Dentro nesse texto aqui, no versículo de número 16 do capítulo 8, né? Eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. É chamada lei da reciprocidade. E você vai ver sempre essa passagem também, essa reciprocidade na palavra, no Antigo e também no Novo Testamento. Né? Eu amo os que me amam. Eu amo todos os que me amam. E quem me buscam me encontra. Por exemplo, a reciprocidade que Jesus disse no seu sermão, no Novo Testamento. Batei, batei e abri-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Quem busca, acha. Quem busca, acha. Esse texto aqui também diz: eu amo os que me amam, os que me buscam me acharão. Em outra versão, vai dizer: os que de madrugada me busca, me achará. É a lei da reciprocidade. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, primeiro você tem que tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então você precisa fazer o quê? Tomar a decisão. Você precisa dar o primeiro passo. Aí depois Deus ele vai abrindo o caminho, como diz a canção aí de Cassiano, vai abrindo o caminho, abrindo as portas, e ele vai estar lhe auxiliando, mas você precisa tomar a primeira decisão.
É como está no texto. Eu amo todos os que me amam. Você ama o Senhor? Coloca aí, eu amo o Senhor. Eu amo os que me amam e os que me buscam me encontram. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade, justiça perenes. Aqui já vai falar aqui sobre riqueza. Em minhas mãos está toda a riqueza. Todas as riquezas. Todas as riquezas. Honra, prosperidade e justiça. Honra, prosperidade e justiça. Aqui está falando sobre riqueza que está concentrada na mão do Senhor. Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Essa primeira parte do capítulo 8 de Provérbios, ele vai finalizar falando sobre riqueza. A palavra, ela sempre vai falar sobre riqueza. Por isso que vai falar sobre ouro, falar sobre prata, falar sobre sabedoria, prosperidade. Sempre a palavra vai estar falando sobre a riqueza. No livro de Apocalipse, as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Você vai ver a expressão minha é a prata, meu é o ouro. A palavra vai falar sempre de riqueza. E a segunda parte é a sabedoria, ela vive para sempre, né? Que ela é eterna. É o próprio Senhor, a sabedoria. O Senhor me possui como fundamento do meu caminho, do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, dos princípios das suas obras mais antigas. Eu fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra, a sabedoria. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existia fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ela é eterna, a sabedoria. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, e as películas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento. Quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo com o seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. A sabedoria, de forma, claro, de figura de linguagem, uma metáfora, a sabedoria falando. E ela prossegue. Regozijei-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvem-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardam os meus decretos. A sabedoria ainda falando. Ela feliz, ela contente, ela alegre. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. É coisa assim sobrenatural, né? Coisa que a nossa cabeça vai explodindo quando a gente vai ouvindo a própria sabedoria, ela se expressando. Claro, evidentemente aqui foi inspirado pelo Espírito Santo para o rei Salomão escrever essas coisas. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. E já finalizando, no versículo 34, diz o seguinte:
Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha o favor do Senhor. E aí finaliza o Provérbio 8. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Provérbios 8, no nosso devocional de hoje, a gente comentou alguns aqui, para não ficar extensivo aqui a live. A gente não vai comentar versículo por versículo, mas fazer só um comentário geral, né, desse devocional de Provérbios, que a gente mencionou aqui, o capítulo 8 de Provérbios, que trata, né, com a temática acerca da sabedoria. Beijo no coração. Qualquer momento a gente volta aqui para mais uma live com outra temática, tá certo? Você pode compartilhar, vai ficar salvo, você pode compartilhar e comentar e, ou tiver uma dúvida, deixar aí a sua pergunta que a gente vai estar respondendo. Beijo no coração, até a próxima.